Machega está presente. Por favor. Tem mais uma companheira ou companheiro que gostaria de dividir o espaço com você? Somente você? Quer utilizar a tribuna? Um carregador aqui, tem a fonte ali. Boa tarde a todos e a todas. Missão difícil essa, depois de assumir o microfone, depois da dona Gabriela, não? Sensação é que a gente ganhou muito, né? Nesses minutos aí de oitiva, de reflexões importantes. O assunto perdão, com certeza, a gente nota que é uma questão de não só sobrevivência, mas de colocar mais vida na vida, né? Muito bom, aprendi muito com ela hoje. Acho que todos nós, né? Todos nós. E tem essa vitalidade, esse vigor, né? Quando eu crescer, eu acho que eu quero ser assim também. Meus irmãos e irmãs, eu vou me permitir chamá-los de família, que é o que somos. Essa grande pastoral, né? Essa tradição gigantesca de proporções enormes, né? A energia que, no bom sentido, sacode e chega nos céus, vibrando, né? Essa continuidade da instituição. Então, me sinto honrada, muito honrada em estar aqui. Eu sou Raquel Bachiega, como profissão. Eu sou psicanalista e terapeuta integrativa. Minha primeira formação foi em Direito, mas logo tomei juízo e mudei de profissão. Assumi a vocação da minha alma, do meu coração, né? Sendo terapeuta. E, sem dúvida nenhuma, encontrei um caminho muito bonito. Então, agradeço ao Criador essa oportunidade, aos coordenadores da pastoral que estão presentes, especialmente o professor José Gimenez, que está para lá e para cá. Mas agradeço imensamente a oportunidade, o convite, nossa querida Ana Regina. Dona Penha, Laura Cruz, cadê vocês? Dona Penha, Laura, todos, todas. Olha lá, a Luciene também. Todos os coordenadores, trabalhadores, trabalhadoras, pessoal da equipe, grupo musical, técnica, muito obrigada. Me sinto acolhida. É uma responsabilidade grande falar sobre esse tema, então eu vou pedir primeiro que eu vou trazer informações, né? As possíveis dentro desse tempo. Então não é um tema que dá para a gente começar e exaurir, trazendo tudo o que ele tem de mais importante, portanto eu vou trazer o mais importante. E a minha missão é informá-los a respeito das PICs no SUS. Eu acho que eu já sei a resposta, mas quem gosta do SUS, levanta a mão. Palmas para o SUS, viva o SUS! Veja, que é nosso, é de todos nós. Então, gente, nós já estamos aqui no avançado da hora, né? 15 horas e 33 minutos. Tem algum jeito de falar, tem um jeito técnico, científico, e tem o jeito que toca o coração. Eu adoro falar tocando o coração, porque as PICs, elas falam sobre humanidade, acolhimento, transformação. Elas propõem mais vida na vida, mais alegria, mais esperança, né? E graças a Deus nós temos no SUS hoje essa realidade que até há pouco tempo eu mesma, euzinha, pensei que eu não fosse ver acontecendo. Embora fosse um sonho, uma ideia, um ideal, a gente via acontecendo isso de forma muito incipiente, mas deu uma força que virou uma locomotiva imparável. Ouso dizer, não como entusiasta do tema, mas virou um caminho sem volta. Graças a Deus, eu acho que vocês vão entender e onde a gente quer chegar aqui. PICs ou SUS? PICs. O que são PICs, né? A gente vai falar sobre isso. Mas PICs não com X, aquele que a gente gosta quando pinga na conta, né?
Ai, tá cansando esse negócio de eu ter que falar de Pix, o povo, pode passar, a minha chave é tal, gente. Hoje a gente vai falar dessa sigla, Pix no SUS. Quem conhece? Levanta a mão, por favor. Tá bem escuro aqui. Olha, posso contar um negócio para vocês? Precisamos melhorar esses números. Vamos melhorar esses números? E como a gente melhora as coisas na nossa vida? Com informação, acesso e educação. Em primeiro lugar, né? Se está no SUS, opa, o que a gente pode raciocinar? É de todos nós. É para ser de todos, não é isso? Então, opa, primeira grande informação. Vamos lá. Vou largar aqui o meu celular, que tem uma colinha aqui, mas já. O que são PIX? Esse nominho bonito, gente, como eu falei, eu pensei que eu não fosse estar viva para ver esse momento acontecer, porque os praticantes de PIX na família sempre estranham a estranha. Sempre foi. Menina, você gosta de cristais? Né? Ela é a Zen, ela é a terapeuta Zen, lá de trás, terapias alternativas. Né? Existia dentro de nós, até por falta de informação, o acesso à assertividade que essas técnicas trazem para a saúde. Então, como terminologia, quem já ouviu falar de práticas integrativas, de repente, daqueles que levantaram a mão, como terapias holísticas? Terapias alternativas, como eu acabei de dizer. Né? Tá. Veja bem, lá atrás, esse sistema de saúde que as PICs traz era usado com terminologias assim, mal não faz, então é uma alternativa de saúde, então já que eu passo pela medicina convencional, eu vou tentar aquela acupuntura com aquele japonês, né? Com o chinês. Eu vou tentar a medicina tradicional chinesa para que de alguma forma o meu tratamento evolua, eu tenha mais resistência. E os praticantes dessas técnicas sempre olharam para essas técnicas vendo muito resultado, nunca duvidaram da sua eficiência, mas sem também jogar contra a medicina convencional. Quem sempre foi sério com as terapias integrativas, que hoje leva esse nome, sérios, comprometidos, com pesquisa, com estudo, com dedicação, nunca relegou a medicina convencional. Né? Então veja, antigamente quem era mais fácil achar, né? O acupunturista, né? Aquele senhorzinho, aquela senhorazinha que de anos de atendimento atendia comunidades, né? E que de repente poderia ser até um profissional de saúde, mas que ele atendia por vontade própria, no horário de trabalho, propondo às vezes um acolhimento pelas PICs, mas nada muito revelado, nada muito assumido pelo SUS. Eu vou falar um pouquinho da história, mas hoje para dizer já para você o que é PIC, o que são as PICs. Elas são as mesmas terapias desde sempre, muitas delas são milenares. Por exemplo, quem já ouviu falar aqui de cromoterapia? É o tratamento do equilíbrio da pessoa através da proposta das cores, né? As cores influenciam o nosso estado de humor, o que vocês acham? Opa! Né? Com certeza. O mercado sabe muito bem disso, inclusive, cinema nem se fala. E às vezes a gente está sob influência de certas cores irritantes e fica estressado, não sabe por quê. Aí você vai estudar, você começa a entender. Quem já ouviu falar de Reiki? Quem é de Jales? Fiquei sabendo que em Jales tem um polo bem interessante, né? De reikianos lá. Preciso conhecer, inclusive. Olha que legal. Reiki. Quem já ouviu falar sobre aromaterapia? A utilização dos óleos essenciais para cuidado, né? Não essência é cheirinho, para deixar o ambiente cheirosinho. Mas óleo essencial, uma propriedade terapêutica, quem sabe manejar. Com todo respeito, a gente me permita brincar um pouquinho. Acalma as nossas anacondas nervosas em instantes, não calma? Quem já usou lavanda, levanta a mão, não me esconda lá. Pode levantar a mão que eu sei que tem gente escondendo. A gente começa o curso de aromaterapia e
lavanda é o mais queridinho, né? Para acalmar os sistemas, né? Quem já usou alecrim, gente? Hortelã. Né? Olha que beleza, os números aumentaram. Olha que interessante, vocês que agora levantaram a mão, falando que conhecem a aromaterapia, alguns não levantaram a mão quando eu perguntei o que era Pix. Tá vendo como nos falta informação? É isso que eu vim fazer hoje. Mas eu vim dar o básico para a gente tentar avançar no assunto, para a gente se ajudar a entender o mecanismo disso no SUS, tudo bem? Olha só, terapias alternativas. É certo dizer hoje que a aromaterapia é uma terapia alternativa? Eu vou dizer porque não. Não é mais legal você falar que a aromaterapia é alternativa. Vou te dizer por quê. O certo é dizer que ela continua sendo uma terapia holística e eu vou te explicar. Holística vem de holos do grego todo. É toda terapia, qualquer forma terapêutica, qualquer processo terapêutico que olhando... Qual é o seu nome, querido? Valdomiro. Eu olho para o Valdomiro e olho para ele não só como esse corpo físico que ele tem. Eu olho para ele, o Valdomiro no campo das emoções, no campo mental, no campo energético, espiritual, na hora de uma anamnese, por exemplo. Holístico é aquele tratamento que não é mais fragmentado. Aquele que busca cuidar, não a doença, mas olha para o oposto da doença. Cura. Saúde, vamos falar de saúde. A gente pensa muito em cura como objetivo, né? Saúde. Então, e o que é ter saúde? É cuidar de todas as partes que formam um todo. Então, conceito de PICS. O correto hoje é dizer, são práticas integrativas, complementares em saúde. Práticas, vamos lá? Práticas integrativas e complementares não, de saúde. Em saúde. Tem no meio aí doença? Então vamos de novo. Práticas integrativas, complementares em... Beleza, que é tudo que se quer na vida, né? Quando a gente fala assim, como é que você tá indo? Tô indo, teve saúde, tá bom. Não é assim? A saúde é um bem que a gente sabe que sem ela, nada. Bom, olha só. Práticas integrativas por quê? Lá na frente a gente vai ver que o Ministério da Saúde adotou como sistema complementar voltado ao cuidado à saúde, porque hoje existe uma portaria que é, quem já quiser anotar, anotem para estudar, lição de casa, 971/2006. Prestem atenção. 971/2006 do Ministério da Saúde. Raquel, é fácil pesquisar esse trem? É como a gente pesquisar no Google uma receita de bolo de cenoura. É fácil. É só colocar assim, portaria 971/2006, Ministério da Saúde. E lá você vai ver quais são as terapias que são autorizadas no SUS. Significa que, no menor da hierarquia legislativa, a gente tem uma portaria, vamos lá? A gente tem uma portaria que já é norma. E se já é norma, permite. Não está proibido, se está permitido. Onde é que estão as terapias integrativas no SUS? Percebe? Você sabe, alguém levantou a mão só um instante, por favor? Alguém sabe quais são quantas são autorizadas? Que atualizada, menina, você é chique. Gostei. 29 práticas hoje autorizadas no SUS. 29 práticas hoje autorizadas no SUS. Estão para entrar outras. A política, essa portaria ela instituiu a PNPIC, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Começaram com 9, depois outras eu vou colocar aqui para a gente ver, mas veja, voltando, hoje, por que não é mais legal falar que as terapias são terapias alternativas? Qual é a resposta? Que como você, cidadão e cidadã, tem que me dar? Elas
Veja, que elas dão resultado, eu sei, elas são integrativas, isso mesmo, faz parte da resposta, mas hoje a gente tem norma. Também não é só uma alternativa a gente ter ou não no SUS. Ela é forma complementar de tratamento porque já é provada, ou já são provados os seus benefícios, cientificamente, percebem? Raquel, você estuda isso desde quando? Faz pouco tempo, de verdade, quando eu falo isso, é pouco tempo. Quando eu tenho reunião com o pessoal do Ministério da Saúde, tem gente que estuda isso lá há 120 anos. Eu estudo desde 2005 só. E a cada dia que eu estudo, a gente se encanta mais. Então preste atenção, você está recebendo agora uma informação que vai fazer você ter uma lição de casa de vida, que é ir no seu postinho de saúde mais próximo, ou receber aquela tua amiga ou amigo agente de saúde e você como agente da Pastoral da Saúde também, se inteirar e perguntar, escuta, aqui o que é que nós temos de PIX. Você não vai me chegar e falar lá o que se tem de terapia alternativa aqui. Você já vai chegar sabendo, porque eu estou te dando munição, eu estou te dando recurso para você fazer a pergunta certa. O que tem de PIX? O que vai acontecer? Quem te ouve, talvez não saiba o que são PIX. Mas Raquel, não está autorizado pelo Ministério da Saúde? Está, meus irmãos e minhas irmãs. O que a gente precisa fazer? Arregaçar a manga e construir essa realidade então. Cada um com o seu papel social, cada um com o seu movimento. Recebi várias menções de colegas dizendo assim, a assistente ela vai na nossa casa, a agente de saúde, e ela viu as bolinhas na minha orelha da acupuntura auricular e ela perguntou, nossa, onde você fez? Eu fiz no projeto Terapias Integrativas na Comunidade, nós vamos falar disso. É um projeto desenvolvido na Pastoral da Saúde, graças a Deus. Iniciamos esse projeto, tem coisa boa para te falar, notícias boas a esse respeito. E aí a agente de saúde diz assim, e por que você não foi no posto? Tem no posto? Tem, menino, tem yoga, tem reiki. Eu moro aqui do lado, como é que eu nunca soube? Você não perguntou? Primeira coisa que você precisa fazer, se você gosta do assunto de saúde pública, se entusiasma com isso e quer realmente um mundo melhor, que não fica esperando na janelinha esse mundo chegar, se você é agente de transformação, como muitas vezes a gente diz ser, uma ferramenta é essa. Chega de boa no seu postinho e começa a perguntar, o que nós temos aqui de... Ela também é uma técnica integrativa porque, claro, ela trata como um todo, né? Ela trata da saúde integral, do sistema centrado na pessoa. Eu não olho mais o processo de doença. Aquela senhora que chega para mim e fala assim, eu falo, Dona Maria, o que a senhora tem? Filha, é mais fácil falar o que eu não tenho. Eu tenho tudo até unha encravada. Aí eu digo, é mesmo? Mas vamos estabelecer prioridade? Ela, tá bom, mas vai demorar 2 reencarnações, então, para 2 vidas, para a gente dar conta aqui do recado. Tudo bem, vamos com calma, ninguém está com pressa. Porque eu olho ela como pessoa, eu não olho ela como doente. Eu não olho a consequência, eu alivio a dor na coluna. Mas eu quero saber, por exemplo, no processo da dor na coluna, se ela teve algum pico emocional que startou isso somaticamente. É o que a dona Gabriela falava com sabedoria aqui. A falta de perdão gera o quê? Ela chegou a falar de fibromialgia. Nós temos artigos publicados nesse sentido. Lá com alunos da Unesp, nós publicamos esse ano, na Unesp, 5º ano de medicina, os alunos, com a nossa organização, desenvolveram esses estudos sobre os efeitos da cromoterapia para a fibromialgia. E adivinha, muitos dos casos da fibro relatavam um passado de falta de... Quando a dona Gabriela falou isso, sabe a dancinha da felicidade? Né? Casou, eu falei, olha que maravilha, né? Como as coisas se encontram. Bom, aí você deve perguntar, Raquel, mas e aquela garrafada, aquele chazinho da vovó, como o professor Jimenez gosta de lembrar? E aqueles saberes populares, são terapias integrativas? Veja,
Não é à toa que o Ministério adotou essa prática no SUS. O embasamento, a gente vai ver, está na OMS, Organização Mundial de Saúde, que desde 1976, recomendou o uso dessas tecnologias, já de saúde, na atenção primária. Só que no Brasil, só em 2006, a gente teve uma política que desse conta disso. Sabemos que não se constrói o mundo da noite para o dia, mas a falta de informação faz as coisas demorarem ainda mais, sim ou não? Sim. E o nosso desafio hoje é atrás da informação correta, né? Que, aliás, é outro desafio, correta e verdadeira. Por isso que o estudo é que vai afunilando aí a linha da verdade para que a gente realmente aprimore esse tema. Vamos lá? Bora lá. São tecnologias leves, não invasivas muitas vezes. Quem já fez auriculoterapia? Levanta a mão. Olha! Oi! O que você não fez, Ana? Em termos de você gosta muito, né? Gosta muito do tema, isso é muito legal. Tecnologias leves significam muitas vezes não invasivas. Raquel, eu tenho medo da acupuntura porque mexe com a agulha, mas ok, então faz aurículo, porque no pavilhão auricular, aqui ó, na nossa orelhinha, a gente tem mais de 150 pontos que, combinados, podem tratar vários tipos de demandas emocionais. Eu não acredito, eu vou te dizer que eu também não acreditava. Você se lembra que eu te disse que a minha primeira formação foi em Direito? Quando eu estressei geral com o mundo, e eu falei, eu não quero mais, eu não nasci para o direito, eu não estou afim de olhar para a cara de tribunal, nada, eu quero outra coisa na minha vida. E desde sempre eu queria ter feito psicologia lá atrás, né? Só depois eu estudei psicanálise. Bom, mas enfim. Um amigo disse, então vamos lá na casa da senhorinha, assim, 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 que lembrava a Pai Celestial só de olhar para ela, e ela vai te acalmar colocando bolinhas na orelha. Eu falei, não é possível. Imagina, estresse de tribunal, bolinha na orelha. Totalmente cética, racional. Resumindo a obra, deitei na maca da senhora e eu dormi 1h30. Paguei mico, né? E a vergonha depois para levantar, que eu não conseguia ficar de olho aberto. Um relax, gente, relax, né? Uma tranquilidade que eu falei, não é de mim. Aí eu perguntei, será que eu morri? Não sei, né? Porque vai saber. Procurei por São Pedro, não vi, eu falei, não, acho que eu estou aqui ainda. Bom, mas e aí que eu falei, ela fez alguma coisa ali. Não foi só bolinha na orelha, não. Ô moça, o que você fez? Tudo tem explicação. Mas o que a senhora fez? Auriculoterapia. Aí eu, hã? Aí eu fui atrás, me matriculei numa escola para estudar aurículo. Mas por que eu estudei? Porque eu ainda não acreditava. Eu queria entender. Para entender por que estudar para entender por que aquilo deu tanto resultado. E depois de um curso foi outro, abandonei minha profissão, virei terapeuta, foi na virada aí de 2004 a 2005. Então, é muito fácil falar, mas as PICs não se trata só de explicar, se trata de sentir. A gente vai falar rapidinho aqui, gente, só para você ter base também, de que a coisa não foi do dia para a noite. E que não foi o Ministério da Saúde que criaram as PICs. Tem técnicas milenares. A cromoterapia com a qual eu trabalho, ela é milenar. A cor existe na natureza desde a criação, sim ou não? Então veja bem, nós somos beneficiados pelas cores ininterruptamente pelo espectro visível de luz, que carrega as 7 cores do arco-íris, que a gente não vê, né? Nossos olhos não enxergam o tempo todo, a não ser que a luz refrate a cor e a gente enxerga. Ó, que evento bonito. Mas esse evento acontece todos os dias, sem parar. Mesmo à noite, os raios solares chegam, sim ou não? Sim. Então veja, o conceito de práticas integrativas é milenar, veio já desde um contexto que historicamente ficou gravado, registrado, né? Em 1978 a gente teve a primeira conferência internacional sobre cuidados primários de saúde. Tivemos como resultado dessa conferência em que os países signatários chegaram a certos acordos sobre novo sentido para a saúde, que resultou na declaração de Alma Ata. Tudo isso na internet você consegue também, caso queira estudar. Eles chegaram a um contexto em que
A atenção primária de todos os países, ou da maioria, era a porta para atendimento da massa de maior número de usuários, né? De necessitados em saúde. Então, o que eles pensaram? Chegaram na conclusão. É aqui que a gente precisa começar a propor a ideia de que as terapias complementares merecem atenção na atenção primária. Só que isso aconteceu no mundo inteiro a partir da declaração? Não. Cada sistema de cada país foi implantando e implementando os sistemas de acordo com as suas culturas. Por exemplo, lembra das garrafadas? Do chazinho da vovó? Isso é muito comum no Brasil. Você estuda outra cultura num outro espaço e tempo, os recursos são naturais, mas a forma de tratar é diferenciada. Vou te dar um exemplo. Quem já ouviu falar sobre a Ayurveda? Nós tivemos no projeto aula de Ayurveda para a comunidade. Na transição do outono, né, quando começou ali a esfriar, a professora foi ensinar como preparar o nosso corpo com a Ayurveda para essa mudança brusca de temperatura. E ela disse, a Ayurveda não é prática integrativa. Na Índia é um sistema de medicina, porque medicina convencional muitos não têm acesso. Às vezes é a única opção daquela população. E bem, na verdade, a gente teve como medicina primária a medicina natural. Depois, a medicina convencional foi desenvolvendo, e graças a Deus por ela. Mas dá pra gente, sim, ampliar isso a um contexto misto, sem que uma prejudique a outra, mas que uma complemente a outra. Bom, a gente vai lá na década de 70, começou a ter um tal de programa de medicina tradicional, que previa para 2002, 2005, 14 e 23, uma estratégia de plano em períodos, para que a medicina ela olhasse para essa integralidade. E eles, pela primeira vez, falaram essa sigla, mencionaram essa sigla, como medicina tradicional, complementar e integrativa. Ou seja, não é novo, né? Não é novo. Chegou o momento em que essa estratégia passou a ser mundialmente reconhecida. Trouxe alguns dados aqui, eu vou passar, mas só para vocês terem ideia, de que no Canadá, hoje, esses dados são do Ministério da Saúde, tá? Vocês podem checar a fonte e todos são no site do Ministério da Saúde. Canadá, por exemplo, estima-se que 70% da população faz uso de alguma medicina tradicional complementar integrativa, ou seja, alguma técnica, né? Estados Unidos, em 2007, 4 em 10 adultos afirmaram ter utilizado algum tipo de prática. Estima-se que, olha só, no continente africano, na população etiópia, por exemplo, 70% de Benin em Ruanda, 60% em Uganda. Daí dá pra gente imaginar, talvez, que seja a única opção de muitos, né? Observe isso, como os dados chegam a mostrar que, lá fora, as nossas práticas do SUS, que a gente está conhecendo agora, são muito mais abrangentes. E saiu esse dado até recente lá do Ministério. Até 2018, 98 países, mais de 50% dos 194 Estados-membros possuíam uma política nacional. E aí você pergunta, e a nossa? A nossa passou por todo um contexto, porque se eu tiver que explicar cada período, a gente talvez, não que isso não seja importante, mas talvez deixe de falar de coisas essenciais. Mas esse quadro, se vocês quiserem tirar foto, para lembrar, para estudar o assunto sobre o contexto histórico, não começou do dia para a noite. Começou lá na OMS e vem sendo cumprido, já que é um pacto fechado do Brasil também com a OMS. A gente tem aqui um marco interessante, que a pastoral também conhece bem, o professor Giovanni sempre lembra desse momento marcante na vida de muitos que lutam pela saúde pública, que foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Se você for estudar a 8ª Conferência Nacional de Saúde, lá existe, na ata, né, dos resultados dessa conferência, a seguinte menção: o paciente, ele merece ser olhado de forma integral. As terapias complementares, que na época eram chamadas complementares, devem ser colocadas à disposição deles, inclusive dando a esses pacientes a escolha de que tipo de prática eles gostariam de ter. Olha que interessante. De repente você vai no posto, olha o que tem aqui.
Tem reiki, aurículo e cromo. O meu organismo não vai bem com aurículo, eu prefiro cromo e yoga. Posso fazer? Pode. Olha que legal. A prática do autocuidado, da autoobservação, você vê o que é bom para você. Já na 8ª conferência a gente teve menções apontando nesse sentido. Minhas lindas e lindos, em 1988 a gente teve criação do... Olha que beleza. Nem lembrado. Em 96, a 10ª Conferência Nacional de Saúde relembrou essa questão das terapias integrativas nesse contexto. Em 2003, teve o primeiro grupo de trabalho no Ministério da Saúde para formatar o que a gente conhece hoje, aquela portaria que você pode olhar no teu caderno, você já anotou, que é a 971 de 2006. Começando com 9 terapias integrativas autorizadas no SUS. Depois, em 2017, mais 14 vieram, e depois, mais 10 em 2018. As outras portarias são a 849 e 702 do Ministério da Saúde, tá bom? Olha só, Raquel, em São Paulo, você pode falar do SUS em São Paulo um pouquinho? Pois é, porque se você estudar política nacional, que se aplica em todo o território nacional, a prática em São Paulo, o SUS em São Paulo é um, no Amazonas é outra, concorda? Realidade diferente, sim ou não? Tenho que me inclinar à ideia, tenho que me dobrar a ideia de que eu tenho que estudar o meu público-alvo em cada região? Sim. De ouvir as necessidades? Sim. Ouvir o que as pessoas querem? Sim. Sim, pois é. Então, quando você for ver a política nacional, entenda que nós estamos num grande país de dimensões continentais, certo? Então, olha só, quando a gente volta para cá, para São Paulo, eu estou cruzando informações, então, entre São Paulo e Ministério, só para você entender. Em 2020 foi criado um grupo de trabalho, que eu pude acompanhar um brilhante trabalho da Pastoral de Saúde, da Regional Sul, numa belíssima condução de coordenação, em que nós pudemos, pela primeira vez no estado de São Paulo, de um grupo de 150 pessoas, ficaram 6, 7 no final, em 2 anos de trabalho, conseguimos editar 13 nortes, 13 diretrizes sobre como poderia ser o trabalho de PICS em São Paulo. Foi a primeira normativa em PICS que nós tivemos em São Paulo. Demos um baita avanço. Isso quer dizer o quê? Depois nós tivemos, em 2021, a aprovação para o PAS. Outro ganho interessante desse grupo. E esse grupo, que se chama GTPix, caso você queira estar no YouTube, é só colocar GTPix São Paulo. Existem lives explicando o que são as terapias integrativas e todo o trabalho que foi feito. Todas essas lives gerou um portfólio de material que qualquer um pode pesquisar para tirar dúvidas simples sobre como, por exemplo, como nós podemos saber como ajudar, como eu devo chegar no posto e onde ir. É como se você tivesse um diamante na mão e eu te entregasse e falasse assim, olha, esse diamante você só pode olhar, você não pode pôr a mão, você não pode vender, não é seu, mas não é seu. Sobre as PICS, no campo da construção, a gente ainda está com essa sensação. É por isso que hoje, saindo daqui, eu gostaria que você levasse isso no coração, para que você levasse essa necessidade de divulgação e de instrução. YouTube, quem acessa o YouTube aqui, gente? É fácil, não é? Então, pega essa sigla aqui, ó, GTPix São Paulo, você vai ver que um grupo se dedicou a explicar para além do que a gente está fazendo aqui. Terminada essa parte aqui, que é mais teórica, né, que cansa mais um pouquinho, eu quero informar que pela primeira vez no Ministério da Saúde, a gente teve discussão sobre como nós podemos informar o profissional da saúde. Como nós podemos informar e formar. Por exemplo, uma enfermeira, ela pode atender com a técnica convencional, mas como funcionaria o atendimento dela com aromaterapia para um paciente em pânico? Vamos pensar? Chega uma pessoa com quadro em pânico, em ansiedade profunda, em desespero. Dona Gabriela disse, o médico diz, não é nada
físico que ele possa, pelas técnicas dele, constatar o que seria. É de fundo emocional? É. Deu ansiedade, deu pânico? Deu. E faz o quê? Manda para o psiquiatra. Nada contra. Sou psicanalista e eu tenho vários canais de atendimento multifatorial que a gente trabalha em conjunto, em equipe. Tem coisa que é remédio, não tem jeito. Mas antes do remédio, será que eu poderia tentar outros meios para evitar os tais efeitos indesejados colaterais? Sim, devemos. Essa mesma enfermeira pode chamar esse sujeito com muito amor, recolher numa sala que às vezes nem tem um lugar apropriado para respirar. Vamos lá, ó, dá a sua mãozinha, pingar as gotas dos olhos já carreados ali, já diluídos, a lavanda, que seja, fazendo exercício de respiração para que ele se acalme. Pode. Hoje ela pode fazer isso. Mas ela não faz. Oi? Ela não faz. Esse é o ponto de discussão de hoje. Por que não faz? Entendeu? Ou por que algumas fazem e muitas vezes do próprio bolso. São pontos nevrálgicos de discussão que a gente precisa, como comunidade, pensar e ver. É isso que queremos? Se queremos, como queremos? As discussões, elas estão efervescendo na União, nos estados e nos municípios. Só que, gente, é uma linha de construção, sim ou não? E para construir é passo a passo, não é? Mas o primeiro tem que ser... Olha, fechando aqui essa parte mais chatinha de informação. Pela primeira vez, o Ministério nos chamou, né, participei dessa reunião, para, como referência em cromoterapia, e a pergunta que me foi feita foi: se nós indicarmos, pedirmos para o MEC um curso para o enfermeiro, para o profissional da saúde, qualquer que seja, o que você acha que tem que ter na formação dele em cromoterapia? Essa foi uma participação. Histórico no nosso Brasil. Histórico. Eu não volto a dizer o que eu estava falando no começo da palestra. Nunca imaginei que no âmbito do Ministério da Saúde nós tivéssemos essa discussão. Vocês já imaginavam, gente, a gente poder ter isso no SUS? Né? A gente acho que nem pensou sobre a possibilidade. Né? E aqui nós fomos convidados também para, tá bom, você quer fazer terapia integrativa? Vamos discutir biossegurança do paciente. Será que todo paciente pode receber qualquer tipo de terapia? Entendeu? Será que, por exemplo, reiki com luva? Porque eu não posso ter contato com o paciente, de repente a imunidade lá embaixo. O reiki com luva, com aplicação com luva, será que muda o resultado? Será que não muda? Vamos discutir. E aí, pela primeira vez no Brasil, minha gente, isso me arrepia de verdade. Nós tivemos uma oficina científica nacional que reuniu profissionais do Brasil inteiro, referências cada um na sua área. E sem motivo de vaidade, mas de muito orgulho, por poder ter sido parte como cidadã de um momento histórico, eu estava lá para mim. Aconteceu. Fiquem de olho, porque o avanço, ele traz para a gente algo desse nível aqui. Cartilhas que já te dizem o seguinte: olha, mas busquem, ó, lá no Ministério da Saúde, tem cartilhas e cartilhas te explicando o que é cada prática, fitoterapia, onde conseguir, ampliação de medicamentos. Teve chamada para parceiros fomentarem farmácia viva. Vocês estão sabendo disso? No estado de São Paulo teve chamada para fortalecer farmácia viva. Para de repente, na farmácia do posto não ter disponível só o alopático, mas também o natural. Isso é grandioso, né? Olha lá as farmácias vivas. Reportagem também disponibilizada no Ministério recente, que teve aí uma participação
de comunidade também, para controle social, sem dúvida nenhuma. 29 práticas conhecidas, reconhecidas, não conhecidas, né? Muitas vezes. Autorizadas no Ministério da Saúde. Vamos falar rapidinho aqui quais são? Não dá para anotar todas. No Google você também consegue isso fácil, tá? Olha só. Apiterapia, quem conhece? Eu me senti tão sozinha agora, me deu uma agonia no coração. Sabe aquela angústia que o paciente relata aqui pra mim? Estou com uma angústia no peito, me deu um frio na espinha agora. Apiterapia. Acabou? Não, eu conheci. Ah, desculpa, ela fez assim, eu falei, acabou meu tempo, meu Deus do céu. Desculpa. Para melhorar seu coração. Obrigada. Obrigada. Aí, ó, pessoal da fila. Apiterapia. O que é api? Lembra o quê? Abelha. Produtos do mel, tem gente que vai lá, usa o ferrão, né? Mas aí também tem que pensar, e a bichinha, né, que depois morre. Qual o impacto? Tá tudo sendo discutido, beleza. Aromaterapia. Arteterapia. Hã? Conhecem? Conhece? Mas arte-terapia não é só fazer arte, pegar os guaches, misturar, fazer, eu vou ser pintora, eu vou brincar de Da Vinci agora, pá! Não, você tem o resultado. Se nós fizéssemos agora uma oficina linda de arte-terapia, a gente ia brincar, parecer criança, ia sair tudo pintado, né? Legal. Mas de cada resultado de cada obra, a gente teria o olhar treinado como arte-terapeuta, teria que olhar para a obra e ver que emoção você expressou estava escondida, ou que é importante, ou que tem significado, entendeu? Muitas vezes vinda do inconsciente. Psicanalista adora esses papos de inconsciente, por isso que eu estou falando. É mais ou menos isso que acontece com a manifestação da arte-terapia. Próximo. Ayurveda. Quem conhece? Ayurveda, até quem me ensinou isso, porque como está no rol das práticas, né? Eu pensei, é uma prática. A professora que, você olha para ela, é uma indiana perfeita, mas é brasileira, ela vive mais na Índia do que cá, ela diz, é um sistema de medicina voltado ao natural, que tem sua filosofia, ensina... Eu vou te falar uma palavra que talvez defina um pouco a alimentação. Cúrcuma. Conta pra mim que você tá se desinflamando com a cúrcuma. Levanta a mão aí. Tá na moda, né? O problema é esse, minha gente. Olha lá, ó. A gente só usa na moda, né? Ó, cúrcuma, açafrão, né? O que mais? Ela explica muito sobre o mel. Formas de pensar na filosofia. Tem um monte de... É um sistema integrado que explica, por exemplo, tua forma física. Se você é mais ar, mais fogo. E a partir dessa análise, ela indica o que é melhor para você na alimentação, uma série de coisas. Massagens da Ayurveda também, com óleos, são muito conhecidas. Tá? No projeto nós tivemos isso, ó. Biodança. Dança que mexe com a bio, né? Dança circular também parece, também bastante com esse sistema. Constelação familiar, quem já ouviu falar? Cromoterapia, se ninguém levantar a mão, eu dou pescotapa. Fiquei feliz agora. Geoterapia. Cristais, está dentro de geoterapia. Cristais está dentro de geoterapia, por exemplo. Tudo que vem da geo, terra. Né? E aí, minha gente, vai. Imposição de mãos. Qual a diferença de imposição de mãos e reiki? Que imposição de mãos é uma coisa, reiki é outra. E mais, quando eu falo em posição de mãos, eu falo sobre religião? Não, eu falo sobre saúde. Quando eu falo em reiki, eu falo sobre algo misterioso? Não, eu falo de energia vital, eu falo de saúde. Precisamos compreender o que é cada coisa para desmistificar e sair da zona do eu acho. Eu já ouvi em alguns lugares pessoas que não fazem o curso de cristal, porque na cidade onde mora, acha que isso é coisa... Repreende
Senhor, eu falo, meu Deus do céu. Repreende a ignorância, Senhor. Nos dê mais sabedoria e educação e informação para me libertar das amarras da ignorância. O cristal ele tem energia, medido cientificamente, né? Bom, mais para frente aqui. Pontos de reflexão para a gente ir para o que importa. Vamos lá. É certo falar terapias alternativas? Ai, gente, pelo amor de Deus. Vocês estão vivendo ou sobrevivendo a vida? Eu quero energia, ó. Vou descer. Deixa eu sentir a vibe. Vamos lá. Desculpa, né? Te deixo doido, né? Que eu fico para aguentar. Perdão. Neta de italiano, casada com italiano. Maquei. Só que eu quero ouvir. Forte. Na alma. Quando a gente fala de Pix, não dá para ser vida morna, mais ou menos. Como você tá indo? Tô indo. Ai, gente, isso é assim, não é não. Não seja isso não, seja propósito, seja vida. Seu momento é agora, não é isso? Então vamos lá. É certo falar terapia alternativa? Não. É certo falar terapia holística? Não é errado. Porque holístico vem de olhos, olhos trata o... Tá. Mas o mais bonito mesmo, que me deixa feliz da vida, é a gente ir para o que é atualizado, e o atualizado, autorizado pelo Ministério hoje é terapia interativa, pode ser chamado de PICS, que significa práticas integrativas complementares em saúde. Elas brigam com a medicina convencional? Não. Substitui tratamento médico convencional? Viemos para brigar com alguém? Não. Viemos para ajudar. Naquilo que a medicina convencional não chega, também não chegará muitas vezes as PICs. Doenças degenerativas, câncer. Mas se para alguém que passa pelo desafio do câncer, do CA, se está com uma ideia de finitude de vida, se está com um sistema imunológico baixo porque foi detonado pelo tratamento doloroso, eu consigo acrescentar qualidade de vida? Isso faz diferença? Isso resgata a vida? Isso resgata a alegria de viver? Isso pode dar resultado no final do tratamento? E fora os casos em que muitos deles a medicina convencional não alcança também porque não tem recurso. Aí a gente vai para o natural, a gente tem. Simples assim. Olha só. Políticas públicas estaduais. Precisamos urgentemente de uma política pública no estado de São Paulo. Quem tem interesse em lutar por política pública em São Paulo, levanta a mão. Tá, Deus está vendo e já anotou o nome no caderno, hein? Eu tenho memória fotográfica. Eu faço um chamado então. Quem quiser caminhar com a gente, 10 minutos? Faltando? Tá, obrigada, meu irmão. Adoro isso, olha a plaquinha. Obrigada. Aquele que quiser, ou aquela que quiser, caminhar juntos. Na luta, que quando a gente fala luta, a gente parece que é sofrido. Não, tem que ser gostoso, curtindo o movimento. Sabendo e tendo consciência de que a gente está fazendo o nosso melhor. Anotem então, por favor, duas coisas. O canal GTPix que eu falei, que é o do YouTube, e a página do Facebook, Projeto Terapias Integrativas na Comunidade. Projeto Terapias Integrativas na Comunidade. Vou apresentar ele para vocês rapidinho. Secretaria de Estado de Saúde também nos convidou como ator estratégico. Hoje eu faço parte. Nessa transição a gente nunca sabe como vai ficar. Mas o Ministério da Saúde também sou uma das pessoas com a pastoral que tenta ajudar nessa criação, dando ideias para a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, a como projetar isso para os 645 municípios. Precisamos de todos. Precisamos de todos. Né? Outra coisa,
PNPIC, nossa política ela é instituída por portaria. Portaria é frágil, mudou o governo, não vai com a cara da PNPIC e ela cai. Seja lá qual for o governo, daqui ou a 100 anos, eu estou dizendo que portaria é frágil, o que é forte é lei. Deu para entender? Precisamos de projetos fortes que tentem converter a portaria em lei. Precisamos de ajuda, com ideias da população, da gente que está na linha de frente, sabe o que a gente precisa fazer. Aquele que visita e vê o sofrimento. Aquele que transforma vidas, não só pelas PIPs ou pelo método, mas pela humanidade trocada. Isso é poderoso. Municípios com oferta em PIP. São Paulo está criando centros de referência. Prefeitura de São Paulo lançou, não faz muito tempo, lugares em que a gente vai ter aí uma espécie de centros de referência. Estão lançando portarias, fiquem de olho. Então, por exemplo, pode ter que aconteça o seguinte: centro de referência na Sé, ligado ao SUS. Deu para entender? Fiquem de olho. E como o senhor disse, né? A enfermeira, por que ela não faz? Como é que estão as contratações, a contratação dos profissionais? É justo que a enfermeira pague do próprio bolso certos cursos? Porque o SUS oferece alguns, mas não todos, e ela tenha que trabalhar também como terapeuta dentro do horário de serviço, é uma questão. É uma questão. Quanto pagar? Como pagar? Qual registro na tabela SUS? Tudo isso deve ser trabalhado e implementado. Deu para entender, gente? Estamos no começo de tudo. E mais? Será que só profissional da saúde vai poder trabalhar no SUS como terapeuta? E o senhorzinho de 120 anos, aquele senhorzinho que você olha a cara da paz, que só de olhar para você, parece que tem um raio-x e ele é certo no que faz com a acupuntura. Esse vai ser deixado de lado? Ele não vai poder mais? São questões a raciocinar. São questões a pensar. Outra coisa, educação permanente nas escolas, para os profissionais da saúde, educação permanente em PICs. Já dei para vocês a ideia de que o Ministério está conversando com o MEC, uma conversa interministerial, para ver como é que essa educação do profissional da saúde pode ser feita. Em Botucatu, nós tivemos lá, fomos chamados para dar uma aula de cromoterapia lá para alunos de medicina. E vocês precisam ver que graça, os jovens adultos, futuros médicos interessadíssimos em como funciona tudo isso. Foi a primeira escola no Brasil que teve, na grade curricular de medicina, PICs como aula. Interessante, né? Vocês sabiam disso? Unesp de Botucatu. Outra coisa, mais PICs é caro, tudo caro. O gestor ele fala, nós vamos ter que gastar mais dinheiro, pelo contrário, economizar. Quanto custa a semente de mostarda perto de um remédio alopático? Eu estou dizendo que não seja necessário alopático, pelo amor de Deus. Certo? E tem mais. Eu acho que as PICs, eu não sei o que vocês pensam, mas pelos resultados, quem já fez uso aqui e foi beneficiado? Né? Por alguma das PICs, pelo menos, né? O que vocês acham? É justo que elas tenham o orçamento que elas devem ter? Veja, não é caro implantar, primeiro. E segundo, se traz um benefício até de evitar que é o processo de adoecimento do ser, resultado, vale a pena implantar? Claro que vale. Você não vai deixar o seu farma trabalhar mais. Essa é outra grande briga de gigantes, né? Essa é uma outra... Gente, vamos terminando aqui pra gente ir encerrando. Olha, presta atenção. Outro ponto. Pesquisa científica. Tem muita gente inventando nome de terapia aí também, tá? Cuidado com o filão mercadológico. Crise de ética nessa área, aliás, em várias, mas nessa área nós não ficamos alheios a isso. Outro dia eu vi vendendo cromoterapia estelar. Eu falei, vem cá, o que é cromoterapia estelar? É a que trabalha com as 7 cores do arco-íris. Eu falei, isso é cromoterapia, onde é de estelar? E
das pessoas bebendo dessa fonte. E aí eu pergunto, se tem gente que gosta de enganar, tem gente que gosta de ser enganado. Cuidado, busquem pesquisas científicas, como que a cromoterapia beneficia o Alzheimer. Vai lá, pesquisa, fonte Cielo, banco de dados, para você pegar tudo isso. Por fim, acesso à informação, como apoiar a causa. Vai lá na UPS, vai lá no postinho onde você mora, perto de onde você mora, pergunte. Órgãos públicos, controle social, Conselho Estadual de Saúde, Conselho Municipal. Vamos juntos nesse controle para ver o que a gente consegue fazer, de que forma nós podemos ajudar. Só uma informação, na pandemia, saiu recentemente dados da Fiocruz. A gente faz parte de um grupo que se chama Observa Pix, lá do Observa Pix da Fiocruz. E acompanhamos o que sai de pesquisa científica, né? E eles lançaram essa revista muito legal que vocês conseguem pegar na internet, sobre as PICs, como atuam, como ajudaram durante a pandemia. Dos entrevistados, 61% mais, né, disseram que fizeram uso de algum tipo de terapia. E a mais famosa foi a meditação. Em segundo lugar, a aromaterapia. E aí vem. Às vezes, segurando onda de pânico e depressão dentro de casa, sem a gente poder sair daquele pior dos picos que nós passamos. É outro dado interessante para você. Vou passar. Aqui são os alunos de medicina experimentando como pacientes, tá? Lá em Botucatu. Nós tivemos lá, quando foi? Novembro. Ali com a professora de dança circular. Não, aqui foi Ticum. E aqui dança circular. Aqui nós tivemos outras e outras. Aqui foi a aurículo, a orelhinha lá. Eu aqui com a cromoterapia, eles sentindo a cromoterapia no corpo para falar o que eles sentiram. E como experiências exitosas, a gente também teve para fechar o projeto esse ano, que se chamou Projeto Terapias Integrativas na Comunidade. Foi uma parceria do Espaço Bom Viver. Nós temos parceria com a Pastoral da Saúde através do Espaço Bom Viver, CNBB e a Região Episcopal Belém, a quem agradecemos pela iniciativa. Eu não sei se vocês sabem, mas quem é da região Belém e Vila Matilde de São Paulo? Tem alguém aqui da Zona Leste? De maio a outubro, nós tivemos mais de 300 atendimentos em terapias integrativas para a comunidade. Tivemos rodas de terapia em grupo, com a psicanálise e meditação ao final. Tivemos também oficinas de autocuidado. Vou passar aqui para vocês, para a gente ir para frente. Só para você conhecer, nós tivemos oficina de aromaterapia, cromoterapia, terapias vibracionais e glândula pineal, novos tipos de exames com bioeletrografia. Vocês sabiam que agora tem aparelho que você coloca o dedinho numa caixinha? Ele mede a qualidade. Já estou terminando, né, Pro? Como o professor fala, ele lê a alma. A verdade é que esse aparelho, quando eu levei para casa, quem ficou com medo foi o Benhei, né? Ele falou, o que esse aparelho faz? Eu falei, não vai descobrir coisas. Ele falou, que tipo de coisas? Ficou com medo. E o professor fala que ele lê a alma, né? Esse aparelho, ele dá 24 páginas de como está a homeostase do seu corpo. É uma máquina russa. Entre todas, 3 são autorizadas. Essa russa, uma brasileira e uma alemã. E nós usamos um projeto em favor da comunidade para ver o antes e o depois. Antes, nível de estresse aumentado. Depois da terapia, a gente mostra para ela se teve resultado ou não. E se dentro do sistema dela, cardiovascular, respiratório, imunitário, se tem algum pico de somatização de doença que pode comprometer. É uma nova tecnologia. E nós falamos isso para pessoas da comunidade. Que para ter acesso a isso se paga realmente muito caro. E por que eu estou falando isso? Porque a informação deve ser passada para quem precisa e não tem como. Esse é um dos objetivos do nosso projeto, né? Oficina de Ayurveda com a professora Margarete Mota, teve Tai Chi Chuan, olha que bonitinho. Reflexologia podal, todo mundo mexendo com os pezinhos, olha que beleza. Quem gosta de reflexologia? Eu já estou vendo carinhas assim de, ai, que delícia.
Olha lá. Sai, Chuchu, sai. Todas as nossas tensões foram aliviadas nesse dia, foi bem legal. Rodas terapêuticas com meditação, ambulatórios atendendo as pessoas. Resumo, tivemos mais de 100 pessoas cadastradas, 300 atendimentos ambulatoriais, mais de 120 inscritos nas oficinas de autocuidado. Oficina de autocuidado é como você pode usar a reflexologia em casa para aliviar a tensão, ansiedade, insônia, tá? Fora as atividades para bola que tivemos. Ou seja, não tenho mais tempo para falar muito sobre o projeto. Eu fiz um rasante do que são as PICs do SUS. As PICs do SUS, além de um direito, também é dever nosso em acreditar em um sistema que propõe olhar mais para a saúde do que para a doença, o ganho é para todos nós. Aposto todas as fichas e as minhas melhores fichas que é um caminho sem volta, e eu vejo que as terapias integrativas, elas propõem um mecanismo de evolução incrível para o nosso planeta, porque a hora que elas chegam para a gente, elas trazem gentileza. Elas fazem você perguntar se está tudo bem de verdade com você, se você está sendo justo com você, se você está vivendo a vida que você gostaria de viver. E eu não estou dizendo de ter para ser. As terapias integrativas, elas falam, você está sendo feliz? Vamos aliviar a dor, vamos em busca da sua dor, porque afinal ninguém é feliz com... É ou não é? Então nós criamos um centro de voluntários de implantação desse projeto, podendo estender para toda a região de São Paulo. Graças à coordenação, a quem dedicamos os nossos mais sinceros agradecimentos, professor Gimenez, padre Marcelo Marotti, lá na região episcopal Belém, Laura, que nos ajudou bem no início ali, o carro-chefe, né, a abrir aulas para a gente, esteve do nosso lado o tempo todo, Dona Penha, Luciene, gostaria, Padre João, calma mulher, Padre João Mildner, com certeza, que deu o seu aval, o seu apoio, do qual a gente nunca vai esquecer. Obrigado pelo seu sim sagrado, Padre. Queria que levantassem Solange, Paula Chiappini, agora eu vou falar bem se elas não estiverem aí, e Maria Conceição, a garota do Rio. Elas são testemunhas aí do projeto, pessoas que acreditaram e que foram do começo ao fim, sem hesitar, né, nos trazendo, além da preciosa companhia, amizade realmente para uma vida, né, mas que também estiveram lá, a quem eu agradeço imensamente, viu? Muito obrigada a vocês sim. Gostaria de agradecer também, já estou acabando, tá, gente? Estou falando da velocidade rápida aqui, porque é muita coisa. Agradecer, por favor, Pierre, levanta. Ao meu esposo, que muitas vezes não tivemos sábado, e não é uma reclamação, de maio a outubro, ele nos ajudava com chazinhos, né? A arrumar as mesas e se dedicou, esteve lá companheiro. E o melhor de tudo isso é que quando ele não ia, o meu chá era ruim, porque ele cobrava. Cadê o chá do Pierre? Né? Então, não é isso, Conceição? Né? Então, obrigada, meu amor, por você me ajudar a felicitar. Terminando mesmo, para você que quer, aqui a equipe, pode apagar só um pouquinho, porque eu gostaria de privilegiar só a equipe. Ninguém faz nada sozinho. É possível? Um segundo? Só um segundinho para mostrar aqui. Obrigada. Rapidinho, tá pronto. A equipe que também deixou a família de lado para, de forma dedicada, estar conosco, professora Zilda Bacheira, Sibeli Bastos Zildir, e todos que estiveram lá com a gente, a Denise também não pôde estar aqui hoje. Tivemos a visita do Ministério da Saúde nesse projeto, dia 15 de setembro de 2022, na pessoa da doutora Cristiane Matos, que no momento, na ocasião, era coordenadora nacional das práticas integrativas. Foi ganho da Pastoral da Saúde. Foi ganho de cada um de nós. Esse é um ganho que não é da Raquel, que está a coordenadora. Isso que ao menos importa. Importante é o que a gente ouve dessas pessoas que dizem: o meu filho deixou de ser agressivo em casa. Eu estava em depressão há tantos anos e de repente, não sei, saiu aquela coisa ruim de dentro de mim. Falando me arrepia, me deixa muito feliz. Sabe, aquela coisa que estava na minha cabeça, aquela perturbação deixou de existir.
Esse é um trabalho da Pastoral da Saúde, que é em parceria com o nosso espaço terapêutico, sem dúvida nenhuma. Mas fui tão recebida, fui tão acolhida, que o projeto virou família, virou comunidade, que é o que a Pastoral é. Né? Então, para que vocês entendam por que eu trouxe tudo isso aqui, porque nesse momento eu me sinto como Paulo. Né? Nessa passagem, quando diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Não sou eu quem vive, né? É Ele que vive. O projeto ele nos fez sentir isso. Ele nos fez sentir o outro dentro da gente. Então eu convido para que o ano que vem, 2023, vocês nos acompanhem na nossa página, por favor. Página do Facebook. Quem tem Facebook? Né? Maioria. Projeto Terapias Integrativas na Comunidade. Não é isso? E para quem quiser o nosso contato, para saber como é que eu posso replicar o modelo do projeto na minha cidade, no meu lugar, como é que eu posso fazer para ser voluntário, por favor, estamos aqui. E muita gente não sabia que estávamos lá. Precisamos de divulgação. Venha conhecer, venha saber o que a gente está fazendo. Temos cursos de formação de voluntários. De como numa visita, você de repente, por exemplo, poderia também levar para aquele doentinho, aquele nosso irmão passa pelo desafio, a ideia de que existem as terapias integrativas, de que ele tem escolha. E por que não, se não pensar, na visita, se você sabe fazer alguma delas, também por que não, de repente, também levar o alívio através da aplicação de alguma técnica? Pensemos, são propostas, mais conhecimento antes. Então, gente, deu tempo de pegar aqui os contatos? Falei sem parar. É uma característica minha porque eu me sinto na obrigação de ver o assunto avançar. É um propósito de alma que eu sigo. E eu agradeço mais uma vez a cada um de vocês, professor Gimenez, pela grande oportunidade de falar sobre algo que eu amo e que eu tanto prezo, que é o projeto Terapias Integrativas na Comunidade. Tá bom? Tem uma música que eu ia pôr no final, não deu tempo, mas terminando, professor, agora é sério. Louis Armstrong, ele cantou aquela música, What a Wonderful World, né? Ele fala, eu vejo cores, tudo é bonito e tal. E perguntaram para ele, Luiz, como é que você escreveu uma música dessa sabendo que tem guerra, sabendo que tem miséria, sabendo que tem fome? Ele falou, isso também existe. Mas quando eu olho para o amor, quando eu olho para a capacidade de amar, isso é tudo muito maior e melhor. Então, meus irmãos e irmãs, levem esse amor que a gente tanto recebeu em comunidade e o tanto que eu recebi aqui. Muito obrigada. Um abraço, Deus abençoe. Raquel, nós que agradecemos a você, agradecemos ao Pierre. Juntos vocês fazem parte dessa grande família. Juntos vocês fazem parte da Pastoral da Saúde. Esse projeto Terapias é um projeto coligado junto nosso para o bem da população. Quem sabe você venha o ano que vem, em novembro do ano que vem, contar para nós que não só está na cidade de São Paulo, mas que está em várias dioceses, várias cidades do nosso estado. Sabemos que tem vários locais que já existem, não é isso, irmã? Jales é nosso grande percussor, mas tem outras localidades onde nós temos as práticas já sendo introduzidas. Eu cometeria pecado aqui se eu deixasse de citar alguns casos, mas ao lado dessa equipe maravilhosa, podemos estar e criar mecanismos para que juntos possamos dar a oportunidade ao povo brasileiro, da qual cidade for, que eles possam fazer uma opção de vida. Se eu não quero fazer um tratamento com uma medicina alopática, eu posso escolher, e melhor ainda, que o SUS, que é o melhor sistema de saúde do mundo, possa propiciar isso totalmente de graça. De graça não, porque nós pagamos os nossos impostos. E o SUS é o fruto dos nossos impostos. É isso que precisamos ter, entendimento.
mas façam uso das práticas integrativas, porque é através dela que possamos restaurar a saúde. A você, com toda a simplicidade, nossa gratidão. Temos sorteio?